Shalom a todos, vamos mentalizar aqui sobre a questão de Elchanan, capítulo 10, e Isquial, capítulo 34. Vamos entender o sentido da palavra pastor, porque as pessoas o intitularam pastor como liderança religiosa, não é? Como padres, papas e etc. Eles tiraram o foco do sentido real da palavra pastor, bom pastor. Quem é o bom pastor? Só para colocar assim ênfase, vamos colocar dois personagens da Bíblia ou da escritura hebraica, dois personagens que marcam em vários textos que intitulavam ser cuidadores de ovelhas. Tenhamos ali Moisés, Macha e temos Davi. Macha saiu do Egito, guerreiro, foi cuidar de ovelhas na casa do seu sogro Jetro, não é? Um sacerdote de Midian, ou Madian. E ele estava ali, e ele ali teve um encontro com o Ruá no deserto. E escolhe Macha para liderar o povo de Charral. E ele tem um cajado da mão do sacerdote Jetro, que veio da linhagem de José. Ele pega o cedro que estava com José, dado por Jacó. E esse cedro estava lá em Midian, porque Iasef morreu no Egito. E esse sacerdote, ele estava ali em posse desse cajado. Então foi entregue o cajado e Yahweh apresentou e falou: esse aí é o meu escolhido, entregue o cajado na mão dele. E Moisés começou a fazer a missão de rei, sumo sacerdote e rei como Arão. Para você ter uma ideia que eles eram reis, porque Israel não existia, era um povo escravo, nômade. Então eles precisavam ter um rei, um representante. Caso contrário, Faraó jamais daria tal importância em libertá-los. E Macha foi em nome de Yahweh. Entende? Porque Faraó vinha em nome do Deus Ram, que até apelidou o nome de Moisés, né? O Deus das águas, o Deus Ram. Então, Moisés veio e falou: olha, esse povo hebreu tem um criador, um que cuida deles, é Yahweh. Eu vim em nome do Eu Sou, o Yah, a vida. E o Faraó sabia quem era Yahweh. Yahweh foi aquele que colocou a marca em Caim, que é os ancestrais de Faraó, e que saíram da história do Éden, do Adão e Eva. Faraó conhecia a história. Ele sabia que Yahweh era o criador daquele povo que foi saído do Éden. Adão e Isha, não é? 7, 100, por aí vai. Todos tinham cajado. Adão, 100, 7, e assim por diante. Então ele sabia que aquele cajado na mão de Moisés era o cajado da linhagem dos profetas, dos patriarcas e reis. Por isso que foi feita a prova do cajado. Aqui se transformar em serpente, esse é da linhagem. Então Moisés joga a serpente, o cajado torna-se uma serpente. E Faraó, com magia, que ele não tornou serpente, mas pela magia, saiu do cajado duas serpentes. Mas Faraó sabia que era mentira, que aquele cajado dele não tinha poder para transformar-se em serpente, mas de Macha. Bom, para poder conversar com Faraó, tinha que ser rei com rei. Então, naquela época, os reis iam até os outros reis e conversavam sobre terras e intercâmbio. Então, quando Macha vai até ele, Macha vai como rei dos hebreus. Sumo sacerdote representante do povo hebreu. Por isso que ele lança as 10 pragas em nome de Yahweh, para derrubar os 10 deuses do Egito, mostrando que todos eles eram falsos e que Yahweh realmente é o primeiro, é o verdadeiro único. E aí você sabe do que aconteceu, né, na história de Charral.
Para começar, então, esse é o primeiro pastor, Masha. Mas o primeiro pastor é Ial, o superior. E aqui na terra ele instituiu Masha para liderar aquele povo. Davi também estava na malhada atrás das ovelhas. Ial escolheu Davi, como o povo escolheu Saul, que é a aliança rebelde. Ial escolheu Davi. Você vê que hoje igrejas estão lotadas, cheias, porque o povo escolheu aqueles pastores, aqueles líderes para eles. Eles são tipologia de Saul, melhor, Saul, né? Rebeldes, sem a presença do Ruá, malignos e com espíritos enganadores, porque o espírito enganador atormentava Saul. E por outro lado tinha Davi, com menores soldados, vencia, superava todas as batalhas. E Davi estava lá no meio da malhada, acostumado a enfrentar leões, ursos, ladrões, etc. Então, quando Yahshua vem, ele faz a tipologia de rei. Davi era rei de Charral e o bom pastor. Saul era o mau pastor, mercenário. Lembra da história de Acabe? Que Acabe foi para a peleja e ele morreu na peleja? E o profeta Mical falou para ele: você vai fugir da peleja. Então ali é uma parábola dos reis que fugiam das batalhas de Israel. Quando eles estavam perdendo, os reis fugiam e deixavam o povo para trás. Entende? Você vê o caso de Gideão. Vai, Gideão, na tua força e liberta o povo. Gideão era o sumo sacerdote. Já não era sumo sacerdote, digamos que eles eram da linhagem dos juízes. Já tinha acabado os reis de Israel. Israel, no período de juízes, de Gideão, essa turma, Israel era um povo sem pastor. Eles estavam largados. As 10 tribos, as 12 tribos de Israel estavam sem pastor, estavam sem sacerdócio, que podia fazer expiação pelos pecados. Então cada tribo começou a levantar um altar para Baal, para Moloque, Rifã. Cada um começou a cultuar os seus deuses, os seus ídolos. E nada de Ial, o nome de Ial se apagou. Então levantava um profeta aqui, um profeta ali. Você vê que o próprio Gideão, quando ele vai oferecer o sacrifício, ele pega o pior animal e Ial manda ele devolver. E Ial manda pegar o melhor boi do pai dele. O pai dele ofereceu o boi para Baal. Ele foi lá, derrubou os postezinhos de Baal de Aserá e levantou um poste para Ial, representando o quê? O madeiro que Ial tinha sido crucificado. Aí ele vem e faz o perfeito sacrifício e Ial responde ele. O anjo de Ial aparece para ele e fala: vai na peleja que Ial é contigo. Mas esse é a multidão de homens aí, olha, os times de covarde podem mandar voltar, porque Ial não é com multidão. Voltou milhares. E ele falou que tinha muito ainda. Vai no lago, aqueles que se ajoelhar, bota eles para trás, para voltar. Então, de 32 mil, Gideão foi só com 300 para a batalha. Assim como Abraão, né, foi com 300 para a batalha lá, contra os 4 reis. E Davi tinha 30 guerreiros. E Ial não conta como multidão, ele conta com qualidade. Quando Yahshua vem, ele vem como rei, mas um rei que não tinha coroa, porque o povo era pobre, as tribos de Israel estavam dominados pelo Império Romano. Eles estavam assim à mercê da escravidão, como foi na época do Egito. Eles voltaram para a escravidão por causa do pecado e da idolatria. Mas quando Yahshua vem sem coroa, ele veio com o poder do cajado. Porque quando Moisés vai até Faraó, ele tinha o poder no cajado, aquela unção que descia. E Yahshua tinha esse poder. Na época de Yahshua não tinha cajado, o cajado já tinha se perdido. Mas Yahshua mostra os sinais. Os sinais que Yahshua mostra, em nome de Yahweh, em nome da Torá, comprovava que ele era o Mashiach, que ele era o verdadeiro rei de Charral, que veio como Mashiach para governar sobre Charral e restaurar todas as coisas. Mas o povo escravo de Charral
não quiseram abandonar